Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Fafi Perboni e o assunto de hoje é queda capilar, que é um dos assuntos mais pedidos aqui no canal. Nesse vídeo de hoje eu vou abordar assuntos como a diferença entre queda e quebra, as causas da queda capilar e quando uma queda pode ser considerada normal. Então, se você chegou aqui buscando informações porque você está passando por essa questão, ou ainda se você quer informações para evitar esse problema, vem porque aqui nesse canal eu te conto e eu te mostro tudo. Então, primeiro, como que a gente identifica se é mesmo uma queda? A gente perde por média aí de 100 fios por dia. Então, a gente não consegue perceber essa diferença, né? Quando a gente vai pegar o nosso cabelo, pentear o nosso cabelo, amarrar o nosso cabelo, a gente não percebe essa queda. Por que isso, gente? Porque quando um fio cai, já tem outro crescendo ao mesmo tempo, tá? Então, a perda, ela ocorre quando um fio novo não substitui aquele fio que caiu ou quando por algum motivo cai mais fios do que o habitual. A queda de cabelo pode ter vários motivos e eu sei por experiência própria que quando a gente percebe uma queda mais acentuada a gente entra em desespero. Mas é importante deixar claro que nem toda queda de cabelo significa que tem algo de errado com a gente. Em alguns casos a queda é considerada normal, é algo que faz parte do ciclo do pelo, tá? E cada fio de cabelo que a gente tem, ele vai passar por esse ciclo, então ele vai nascer, crescer, estabilizar e cair. E esse ciclo de queda, ele dura aí cerca de 2 a 3 meses, tá? Então se a gente tiver uma quantidade de fios que está pronta para cair, a gente pode ter uma queda acentuada. Então se você percebeu aí uma queda acentuada, mas depois estabilizou, não precisa entrar em pânico porque é algo normal de acontecer. E aí se você percebeu então esse tipo de queda, né, que ela é só de vez em quando, ela é sazonal, você precisa só cuidar do couro cabeludo, né? Que é isso que eu indico para todo mundo, para cuidar mais do couro cabeludo, porque é a parte mais negligenciada, para que esses fios cresçam mais saudáveis, né? Mais fortes. E, inclusive, gente, eu já fiz um vídeo sobre isso, que é o vídeo da Cronologist. Então, se você ainda não viu esse vídeo e tiver interesse, eu vou deixar linkado no card, tá? Desse vídeo aqui. E aí, depois que acabar esse vídeo, você pode assistir. Tá? É um vídeo super interessante que pode servir como complemento desse daqui. Agora, se esse não for o seu caso, você tá percebendo uma queda, você percebe fios de cabelo aí no chão, no travesseiro, na escova, no ralo, você passa a mão no cabelo, você sente que saem fios. Então, nesse caso, a gente precisa primeiro identificar se a gente está falando de uma queda dos fios ou uma quebra dos fios. Mas então como que eu identifico se eu tô tendo uma queda ou uma quebra dos fios? A principal diferença é que na quebra a gente sempre vai ter pedaços mais curtos do que o comprimento do nosso cabelo. Já na queda a gente pode ter fios curtos ou longos, porém a diferença é que na ponta desses fios sempre vai ter o bulbo capilar. Então, o que você pode fazer, né, para diferenciar? Então eu sugiro que vocês façam um teste. Pega, né, da escova de vocês, ou na hora de tomar banho, ou a junta lá do travesseiro, do chão, pega alguns fios de cabelo e compara. Você vai passar a mão nesse fio, se no final tiver essa bolinha, que é o bulbo capilar, a gente está falando de uma queda, tá? Agora, se a maioria desses fios não tiverem essa bolinha e tiverem tamanhos diversos, né, sem essa bolinha, que são tamanhos menores do que o comprimento do nosso cabelo, então a gente está falando de uma queda por quebra. Lembrando que na queda mesmo que tem o bulbo, os fios podem ser de qualquer tamanho, tá? O que vai diferenciar eles é essa bolinha na ponta. Então agora nós vamos detalhar as possíveis causas da queda capilar e por que elas acontecem. Lembrando, gente, que esse vídeo ele é só a título de informação, porque somente um tricologista ou um dermatologista é que podem dar o diagnóstico dessa queda capilar, tá bom? Só para deixar isso bem claro. Os folículos vão da fase de crescimento, que é a anágena, para a fase de regressão, que a gente chama de catágena. E aí eles ficam alguns meses se preparando para cair, que a gente chama de fase telógena. Depois vem a fase exógena, onde esse fio que estava esperando para cair, de fato cai. E ao mesmo tempo, outro fio já começa a ser produzido. Então a gente tem a fase anágena, que corresponde ao crescimento ativo do cabelo, e ela dura de 3 a 6 anos. A fase catágena, que é o período de regressão, ou seja, o cabelo começa a morrer. Essa fase dura mais ou menos 3 semanas. E depois nós temos a fase telógena, que dura aproximadamente 3 meses, tá? De 2 a 3 meses, que é onde o cabelo morto é empurrado para que um fio novo seja colocado no lugar. A gente sabe que a média de fios que caem por dia são de 100 fios, porém,
Como eu falei para vocês, gente, isso é uma média, tá? Pode ser que o seu ciclo seja diferente desse. Então, você sempre vai caracterizar uma queda quando o seu ciclo estiver alterado, tá bom? Então, às vezes, você tem um ciclo normal de menos de 100 fios por dia ou de mais de 100 fios por dia. Então, só vai ser caracterizada como uma queda acentuada quando o seu ciclo tiver alterado. Então, vamos supor que você perca 70 fios por dia normalmente. Você sempre perdeu uma média de 70 fios. Uma média, tá, gente? Que ninguém fica contando. Mas você vê que você perde poucos fios, tá? Aí, de repente, você tem uma queda acentuada e passou aí a 130. Aí você lê uma matéria e fala que o normal é até 150 fios por dia, tá? Porque a média é 100, mas podem chegar até 150. E aí você pensa, não, mas eu tô dentro, então eu não preciso me preocupar. Só que não, porque se a sua média era de 70, então você está com uma queda acentuada. Então é um ponto de atenção. Agora, se for ao contrário, você sempre perdeu muitos fios, desde a sua adolescência, você sabe que você perde, você tem bastante cabelo, né? Então você perde mais fios, né? Porque isso também está relacionado, tá, gente? Conforme a quantidade de cabelos que a gente tem na cabeça, né? De fios de cabelo que a gente tem na cabeça. Então, se você sempre perdeu aí 130 fios por dia, e aí você lê uma matéria e fala, meu Deus, eu tô perdendo aí 130, 150, então isso é considerado acima da média, eu devo me preocupar. Então a gente precisa sempre de bom senso, como eu sempre falo aqui, gente, é a gente conhecer o nosso cabelo, prestar atenção no nosso cabelo para poder identificar quando tiver alguma alteração. Só que às vezes esse ciclo ele fica desregulado e uma parte dos folículos do couro cabeludo passam para a fase telógena e dessa forma a troca de fios aumenta. E quando isso acontece é caracterizado como eflúvio telógeno agudo. Esse tipo de queda aumentada ele gera um choque, ele abala o nosso psicológico, principalmente quando a gente fala de mulheres, né? Porque a gente entra em desespero achando que a gente vai ficar careca em 2 semanas, tá? Isso é muito comum. Quem passou por isso já sabe do que eu tô falando. Só que no eflúvio telógeno agudo a gente tem uma vantagem, que o fio ele não tem uma miniaturização e a gente também não tem a perda do folículo, ou seja, o fio ele vai cair com a textura normal dele e ele também vai nascer com a mesma textura normal dele. Então se você tem aí um fio grosso, né, com a textura grossa, ele vai cair grosso, porém ele vai nascer com a mesma textura, né, que é de um cabelo grosso. Então essa não é uma forma de calvície. O que isso quer dizer, gente? Que quando a gente tem, né, esse diagnóstico de eflúvio telógeno agudo, a gente não perde a textura do fio e esse folículo também não morre, ou seja, ele continua produzindo novos fios com a mesma textura natural dele. E essa troca aumentada, ela pode indicar que tem um problema no organismo. Então pode ser um problema que veio e já foi resolvido, como pode ser algo que esteja ainda ali e que precise ser tratado. Então essa troca ela acontece assim, gente. A gente percebe agora que tem uma queda acentuada. Porém, a causa dessa queda pode ser que ela tenha acontecido 3 meses antes, ou seja, 3 meses atrás. Então, como é que funciona? Esse fio, ele tá na fase anágena, então ele tá crescendo, ele vem crescendo ali feliz e contente, ele tem mais meses ou até anos pela frente. Só que, de repente, alguma coisa acontece. E aí o folículo, ele passa de forma prematura para as fases catágena ou telógena. Então, esse fio que tinha toda a vida pela frente, descobre que ele tem no máximo mais 3 meses de vida. E por que eu falo que esse fio que vinha contente e feliz só tem no máximo 3 meses de vida? Porque a gente viu que na fase telógena é a fase que os folículos eles seguram os fios por até 3 meses antes de soltá-los para que tenha o nascimento de um novo fio. E aí vem o triste fim dessas pobres criaturinhas que tiveram o seu ciclo interrompido. Pro nosso desespero, né, gente? Ficar entre nós. Então agora nós vamos falar um pouco da alopécia androgenética, que também é uma causa de queda, e nós vamos entender um pouco mais das diferenças, né, de características da queda masculina e da queda feminina. Muita gente acha que a queda de cabelo ela está mais relacionada aos homens, né? E de fato é. Porém, as mulheres também têm queda de cabelo. Quando a causa é a alopécia androgenética, as características de queda de cabelo elas são diferentes. Tá? Então, quando a gente começa a perceber, e eu tô falando porque é uma das maiores causas, tá, gente? Por isso que eu tô trazendo aqui. Então, quando a gente começa a perceber que tem essa queda, a gente acha que, sei lá, no máximo 1 ano a gente vai ter todas aquelas entradas, né, que os homens têm, ou que a gente vai ter um círculo aqui gigante na cabeça. E por que isso acontece, gente? Porque normalmente, nos homens, a gente consegue perceber mais porque eles começam a ter uma queda
por volta dos 20 anos de idade. Então a gente consegue acompanhar quando eles chegam com 40 anos, eles já estão lá com a coroa na cabeça, já estão com as entradas bem mais salientes, então é uma queda bem mais perceptível. Já nas mulheres, a queda ela começa depois dos 30 anos ou depois dos 40, quando a mulher começa a entrar aí na menopausa. Pode ser antes por conta de outros fatores, tá? Mas no geral, na média, é depois dos 30, 35 anos ou 40 por conta da menopausa. A alopecia androgenética é uma das causas mais comuns de queda de cabelo nos homens e nas mulheres e ela pode ter uma queda acentuada com o passar dos anos, tá? Podem ter diversos fatores que causam a alopecia androgenética, tá? Podem ser fatores genéticos, hereditários, podem ser fatores hormonais, que no caso seria a testosterona, que é um hormônio masculino, né, que causam essa queda capilar, mas a gente também tem outros fatores, tá? Que a gente vai ver já já, eu separei alguns deles para falar para vocês. Esses fatores atuam no cabelo provocando uma miniaturização do fio e também um encurtamento do ciclo. O que isso quer dizer? Que o fio ele começa a ficar mais afinado, ele não consegue crescer mais como ele crescia antes e ele também começa a cair mais cedo do que ele caía antes, tá? Então é o encurtamento do ciclo. E essas alterações do fio, elas acontecem de forma lenta e progressiva. O padrão de perda de cabelo feminino começa com um afinamento no topo da cabeça e a linha do cabelo movendo-se para trás. As mulheres relatam queda de cabelo e aumento da linha do cabelo. Os médicos usam o método de classificação Ludwig para classificar o nível de perda de cabelo de padrão feminino. O tipo 1 descreve o enfraquecimento mínimo do cabelo. O tipo 2 é uma diminuição perceptível no volume do cabelo e um alargamento da linha do cabelo. O tipo 3 é marcado pelo enfraquecimento difuso do cabelo, onde a parte superior do couro cabeludo torna-se transparente como resultado da queda do cabelo. A estrutura capilar está organizada em conjuntos de fios reunidos em folículos e não somente em fios individuais. Cada folículo pode ter de 1 a 4 fios por unidade, dependendo da região da cabeça e da idade da mulher. Então, quando a gente tem uma queda acentuada na mulher, a perda de fios, né, no caso da alopecia androgenética, pode ser de até 3 fios por folículo. E assim, gente, mesmo que você não esteja passando por uma queda de cabelo, é sempre importante você cuidar do couro cabeludo para que você tenha um crescimento de fios mais fortes e saudáveis, tá? E também, gente, não custa consultar um dermatologista quando você chegar aí por volta dos 30, 40 anos, para ver como é que tá a saúde do seu couro cabeludo, né? Porque às vezes você pode evitar problemas assim que são bem desgastantes, que mexem muito com o nosso psicológico, né, gente? O cabelo para mulher, ele é muito forte, ele representa muita coisa, ele representa a nossa força, a nossa feminilidade. Então, quando a gente começa a perder e que a gente acha que sim, vai ficar careca em 2 semanas, isso abala o nosso psicológico, tá? Então, se você puder evitar tudo isso, cuide do seu couro cabeludo, gente. Eu sempre vou reforçar isso, que eu falo que é a parte mais negligenciada. A gente vive aí uma era que só, né, trata cabelo, reconstrução, nutrição, não sei o quê, mas esquece do principal. 50% das mulheres vão passar em algum momento da vida pela alopecia androgenética e esse número é maior ainda nos homens, tá? Então 80% dos homens vão passar pela alopecia androgenética. E é o que eu falo, gente, os homens acho que também tem a ver que eles não cuidam do cabelo, né? A gente sabe. Quem tem um marido em casa, um filho, sabe o que eu tô falando, eles não cuidam do couro cabeludo. Então eu acho que a questão genética, ela pesa, obviamente, mas eu acho que o cuidado que as mulheres têm com o cabelo já ajuda a diminuir esse percentual. Mas é o que eu sempre falo, gente, é melhor prevenir do que remediar, né? Então vamos cuidar desse couro cabeludo. O padrão de queda de cabelo masculino inicia com o recuo da linha do cabelo que começa a formar a letra M. Também pode ser um enfraquecimento do cabelo na coroa que eventualmente forma um padrão em forma de U ou ainda uma ferradura nas laterais da cabeça. Então agora a gente vai ver mais detalhadamente outras causas também que são comuns na queda de cabelo. História familiar ou de hereditariedade. A causa mais comum de queda de cabelo é uma condição hereditária que ocorre com o envelhecimento. Essa condição é chamada de alopecia androgênica ou androgenética, que, como a gente viu, é dividida em calvície de padrão masculino e calvície de padrão feminino. Geralmente ocorre gradualmente e em padrões previsíveis, como foi mostrado no exemplo, onde uma linha fina recuando em manchas carecas em homens e cabelos ralos ao longo da coroa do couro cabeludo em mulheres. Alterações hormonais. Muitas coisas podem causar queda de cabelo permanente ou temporária, incluindo alterações hormonais devido à gravidez, pós-parto, menopausa e tireoide.
Na menstruação, essa queda também pode acontecer. Aliás, já na TPM isso pode acontecer, porque nesse período é liberado uma série de hormônios, já conhecidos por prejudicar o couro cabeludo. O cortisol e a adrenalina em excesso fazem com que o TSH, que é a substância responsável pela queda de cabelo, aumentem. E isso ainda é aliado à baixa do hormônio feminino, que é a progesterona, e um aumento do hormônio masculino, que é a testosterona. Então, as taxas hormonais ficam ainda mais desreguladas, provocando um aumento na queda. Também temos as condições médicas. A gente tem a alopecia areata, que está relacionada ao sistema imunológico e causa perda de cabelo irregular, que são aqueles casos que ficam círculos calvos na cabeça. Também temos infecções do couro cabeludo, como micose, tem também um distúrbio de puxar o cabelo, que a gente chama de tricotilomania, diabetes, doenças autoimunes como lúpus, problemas na tireoide, também podem ser possíveis causas. A gente também tem a síndrome do ovário policístico, que é bem comum e que nesse caso tem uma produção desregulada de hormônios masculinos, né, que acabam causando a queda de cabelo. Tem doenças infecciosas como pneumonia, dengue e agora, né, em momento de pandemia, a gente tem a Covid também, que são causadores, né, que podem provocar queda de cabelo. Outras possíveis causas, gente, um evento muito estressante, muitas pessoas acabam experimentando um enfraquecimento geral do cabelo vários meses após um choque físico ou emocional, tá? Esse tipo de queda de cabelo, ela é temporária. Medicamentos e suplementos. A perda de cabelo pode ser um efeito colateral de certos medicamentos, como aqueles usados aí para tratamento de artrite, depressão, problemas cardíacos, de gota ou hipertensão. Perda de peso significativa. Nesse caso, são aquelas dietas loucas que às vezes as pessoas fazem e que perdem muitos quilos num prazo muito curto de tempo, ou ainda quando a pessoa faz uma cirurgia bariátrica, tá? Que é pelo mesmo motivo. Ela emagrece muitos quilos num tempo muito curto. Outra causa é uma nutrição pobre. A falta de proteínas ou de quem faz essas dietas loucas, né, e não consome as vitaminas necessárias, mas também aquelas pessoas que só comem besteira, como biscoitos, fast food e nunca comem frutas, legumes, arroz, feijão, sabe, alimentos que são mais nutritivos. A falta de ferro também é uma causa muito comum, tá? E nesses casos a pessoa ela tem anemia ou uma menstruação com fluxo muito grande, muito intenso. Então essas taxas de ferro no organismo, elas diminuem, causando a queda do cabelo. Excesso de vitaminas. O excesso de vitamina A pode ser um dos causadores da queda de cabelo, mas nesse caso eu acho bem mais raro, tá? Porque é quando a pessoa começa a tomar muitas vitaminas e sem acompanhamento médico, tá? Então eu acho assim que uma ou outra não tem problema. A questão é que a gente tá caminhando para isso, tá? Hoje em dia a gente tem cápsula aí para tudo, né? De várias vitaminas e a gente vai misturando todas elas. Então assim, não tem mal nenhum em suplementar, porém que tudo seja feito com equilíbrio, né? Porque a gente sabe que todo excesso pode fazer mal. Penteados e processos químicos. Prender o cabelo com um rabo de cavalo muito apertado ou uma trança muito forte pode causar alopécia de tração. Da mesma forma, os processos químicos, alisamentos, coloração e descoloração em excesso podem comprometer a saúde do couro cabeludo e afetar o crescimento dos fios. Isso também ocorre se tratamentos diferentes forem feitos em períodos muito próximos. Quando a gente faz aí escovas progressivas, balaiagem, uso de tinturas, e a gente está sempre agredindo, né, a estrutura capilar de alguma maneira. Então, se o seu cabelo ele já está numa fase de queda, esse tipo de processo ele deve ser evitado até que o quadro seja controlado. Infelizmente, a maioria das causas de queda elas podem ser tratadas ou interrompidas. Então, mantenha calma, perceba como que tá o seu cabelo, sabe? Eu acho que o desespero não ajuda nessa hora. Eu sei que a gente fica, acho que se permita ficar desesperada aí no primeiro dia, mas saiba, é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Ninguém vai ficar careca, gente. Não é assim, não é de uma hora para outra, né? Como a gente viu, geralmente, né, a maior causa nas mulheres é a alopecia androgenética, então essa queda, ela vai acontecendo gradualmente, vai tendo um alargamento da linha, então a gente vai percebendo. Então é o que eu falo, percebeu a queda, espera para ver o que está acontecendo, de repente se você quer comprar um tônico, não é o recomendado, tá? O recomendado é sempre procurar o dermatologista ou o tricologista antes, mas eu sei como é que a gente é, né? Eu mesma fiz isso, então começa a usar um tônico, alguma coisa, se a gente percebeu uma redução, ótimo, mas se não percebeu, a gente não espere para procurar um profissional. E eu falo, gente, é aquela história, né? Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. O ideal é procurar logo, porque às vezes é algo que a gente não tá vendo, alguma alteração, por exemplo, no ferro do sangue, né? A gente não tem como saber, né? Então, às vezes a gente tá usando um tônico que pode estar camuflando, às vezes, um problema, né? Então, o ideal é sempre procurar um profissional
pra gente não ficar careca daí no futuro, que no futuro a gente pode sim ficar careca, tá? Então, assim, o que eu quero dizer é que a gente, por mais que pareça, a gente não vai ficar careca em um mês, tá? Então, não entre em desespero. Gente, se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, não esqueça de me deixar o seu like e também se inscreva no canal e ative o sininho, porque em breve eu vou fazer outros vídeos, tá? Sobre esse assunto, trazendo produtos, tá? O próximo, que eu já tô escrevendo roteiro, que eu acredito que já seja o próximo mesmo, da semana que vem, vai ser sobre shampoos, tá? Pra queda de cabelo. E depois eu vou entrar em tônicos, em outras questões, receitas também caseiras. Mas o que acontece, gente? Eu não consigo trazer muita coisa muito rápido aqui pra vocês, porque eu preciso testar. Então eu não vou testar um tônico, sei lá, uma semana e dizer pra vocês que o negócio funciona, sabe? Então fica muito difícil de eu trazer assuntos assim muito rápidos. Então se você não quiser perder e você tá passando por isso, assina aqui o canal, ativa o sininho, porque aí quando eu postar esses vídeos você vai ficar sabendo, porque o YouTube vai avisar vocês desse novo vídeo, tá bom? Outra coisa, se você quiser me seguir lá no Instagram, o meu arroba é faf_perboni. E hoje eu fico por aqui. Que você e seu cabelo brilhem cada vez mais. Beijos e até o próximo vídeo.